Olá, você está na 14ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é esquizofrenia espiritual? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à nossa querida TV Cultura. Agora também a Reconnect está sendo transmitida pela FM 87.1. Roberto Leão, 6 anos de programação sobre espiritualidade laica, leve e plural, multiplataformas, TV aberta, rádio, Spotify, YouTube, Instagram, só não vê quem não quer. É isso aí. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. É isso aí, são 6 anos. Muitas conversas boas. Mais de 600 horas de programação sobre espiritualidade. E você pode acompanhar tudo isso. Tem todos esses programas na íntegra no canal do YouTube Reconnect Brasil. Vai lá, maratona, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Muitos convidados que já vieram e voltam para conversar sobre outros temas ou aprofundar o tema que já foi abordado. E essa é a Reconnect, a gente faz essas reconexões. É isso aí. Roberto, esquizofrenia espiritual. Quando termina a possessão ou influência espiritual e começa a patologia? Boa. Como é que E é um tema que eu não ouço falar, não sei se foi um tema realmente abordado por esse convidado, que é um convidado que já veio conversar conosco uma vez, está voltando aí. Já veio falar aqui. Mas eu não sei se foi um tema desenvolvido por ele, mas é algo interessante que faz bastante sentido. A gente falou sobre mediunidade reprimida também, que é muito legal, que tem muitos sintomas que se assemelham à esquizofrenia, mas a alcunha desse, sim, colocar esse termo como esquizofrenia espiritual é algo que parece ser muito interessante. A gente vai saber hoje. É isso aí. Para falar sobre isso, ele que é hipnólogo, já veio falar sobre hipnoterapia aqui. Ele que é hipnólogo, psicoterapeuta, terapeuta regressivo, então quer fazer regressão é com homem mesmo, tá? Apômetra, espiritualista, ele trabalha com cortes energéticos, trabalhos espirituais, tem um oráculo para poder te ajudar, então procura depois ele nas redes sociais, ele vai poder te ajudar. Atende pessoas do Brasil inteiro, que ele atende online também, apesar de estar aqui em Fortaleza, e vai falar sobre esquizofrenia espiritual. Ele que é Alex Lorenzetti, novamente na Reconnect. Seja bem-vindo de volta, Alex. Muito obrigado, agradeço novamente a oportunidade. Tema um pouquinho complicadinho, tá? Temos, como se diz, né, tomar alguns cuidados, mas bora lá, porque tem muita coisa pra gente conversar aí. Fala tudo, bobão. Alex, você veio do Sul. Do Sul. Aí veio pro Nordeste, aí depois foi para uma praia, morou numa praia, foi lá um tempo sabático, um ano na praia. Porque o teu trabalho ele é muito online, né? Então você continua atendendo pessoas do mundo inteiro através lá da praia. Isso mesmo. E agora tá voltando aqui para a loucura de Fortaleza. De Fortaleza. Tá? Mas esse tempo que você passou nesse seu período sabático, eu digo num período mais... E foi, pode ter certeza que foi. Período mais sabático. Eu queria te perguntar, a gente estava falando nos bastidores, mas isso é importante. Sim. Você que é um psicoterapeuta, você é hipnólogo, você é terapeuta, entende muito de pessoas, né? Já deve ter ouvido aí muitos casos cabeludos, né? Nas suas caminhadas. E eu comentei para você isso. Rapaz, Alex, eu não consigo ficar só, cara. Eu não gosto de ficar só. Tem que estar... né, com alguém, eu não moraria nunca como você numa praia sozinho, né, e tudo mais. Nesse processo, você tem a oportunidade de rever e abraçar suas sombras, mas também ver suas potencialidades, né? Sem dúvida alguma. O que é que isso mudou no Alex? Mudou, sem dúvida alguma, muita coisa. Porque se muda para alguém que entende de mente, imagina para quem não entende, né? Mudou muita coisa. Uma das coisas principais que mudou foi minha espiritualidade. Sem dúvida alguma. Porque quando a gente começa a falar de espiritualidade,
Tá? E aqui daí as pessoas sempre vão buscar muita ajuda nos templos, nos terreiros, e daí faz aquela ligação, né? Não, porque eu vou para o terreiro e daí o dinheiro vem, né? Porque Exu vai me trazer dinheiro, abrir meus caminhos. Só que esquece que primeiro a espiritualidade traz o quê? A sombra. Então, enquanto você não trabalhar a sombra... Você não é inteiro. Você não é inteiro, esquece. Então, quando a gente fala, quando veio a questão que eu comecei a entrar num delírio, numa esquizofrenia espiritual, deitado numa rede, tá? Onde não tinha nem barulho de sapo, nem de grilo lá, na praia, começou a vir. Peraí, até onde é processo espiritual e até onde é processo de sombra? Até onde o que está acontecendo na vida das pessoas falta de busca de entendimento psicológico, psicoterápico, tá? Ou é processo espiritual mesmo? Até onde é uma incorporação ou é apenas uma expressão arquétipa da sombra? E outro detalhe, isso faz diferença? Depende. Por que tudo isso? Né? E aí é que eu gosto de vir conversar com vocês, porque vocês trazem situações foi como eu falei para o Roberto, eu preciso ir lá bater um papo com vocês a respeito disso. E é o que nós vamos fazer aqui. Mas por isso você está entendendo que eu comecei com a questão da sombra, do teu processo criativo, também teu processo de autoconhecimento, né? Existe e pode existir, né? Você que é hipnólogo, então entende também o processo da mente comandar o corpo, da mente criar arquétipos, da mente entender tudo. Existe a possibilidade de uma incorporação ser a expressão arquétipa da sombra? Sem dúvida alguma. Para mim, sem dúvida alguma. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá? Em algumas casas, alguns terreiros, e já aconteceu dentro do meu consultório, eu estar atendendo a pessoa e, de repente, aparece uma entidade, um espírito lá, que transforma todo o processo do trabalho, tá? E daí eu vou trabalhar em cima do quê? Da crença da pessoa. Peraí, se ela tem cunho religioso, eu posso trabalhar de uma forma. Se ela não acredita em nada, eu vou trabalhar como dupla personalidade, entre aspas, né? Para poder acertar. Mas muitas vezes é processo de sombra que vem dentro do processo, porque você entra num estado alterado de consciência. Quando um médium está numa casa espírita, num terreiro, e ele altera a sua consciência para receber a energia ou a incorporação da entidade, é um estado alterado de consciência. Sim, sem dúvida, é um transe. É um transe, tá? Alguns mais profundos, outros mais suaves, outros não chegam nem a incorporar, só sente a emanação. Né? Então, quando veio essa questão, é justamente por isso. E começou-se a perceber que é o quê? Era processo de sombra naquela mulher. Vou falar uma coisa que é importante a gente conversar sobre isso e começar também pautando em relação a isso. Existem coisas espirituais, existem coisas que são tratadas com terapias complementares. Correto. Né? Mas isso não anula a necessidade da medicina tradicional. Né? Excelente. Primeiro, porque nós estamos falando de esquizofrenia tratada por psiquiatra. Medicamentos, então não pode se abandonar um por causa do... Um é complementar o outro. Complementa. Mas existe essa possibilidade, ou você consegue ver com clareza uma divisão do que é físico e do que é espiritual ou energético, ou tudo acaba se interligando? Tudo acaba se interligando. Tá? Porque como é que eu percebo a espiritualidade? E é como eu falei da outra vez, aqui eu vou criar uma encrenca com os outros hipnólogos, tá? Eu vejo algo muito maior do que as pessoas pensam. Então, quando falamos em transe, mesmo que ele seja muito superficial, nós estamos falando em acesso a uma energia que está no nosso subconsciente. Estamos conversando aqui, nós estamos com o nosso racional crítico 100%. De 10, nós usamos no mínimo 3 filtros. Generalização, distorção e omissão. Ai, todo mundo me odeia. Generalizei. Vou esconder um pouquinho a história para poder ficar melhor para mim. Omissão. Distorção, vou trocar um pouquinho a história porque eu vou me sentir melhor disso. Então, de 10, no mínimo 3. Quando nós saímos... Isso é uma questão de defesa mesmo, né? Defesa é o nosso ego, tá?
Então, quando nós saímos da nossa mente crítica, racional, que nós vamos para processos de subconsciente ou transe, tá? Nós diminuímos o ego, a mente crítica, e esse subconsciente vem. Só que esse subconsciente, ele não é só ligado simplesmente numa glândulazinha que tem aqui atrás, que se chama cérebro límbico e reptiliano. Isso é uma energia que se conecta com o todo. Alex, o que é o todo? É tudo. Imagina que o universo é um bolo. No bolo vai farinha, vai açúcar, vai ovo, vai leite. Se eu errei a receita, desculpa aí, tá, gente? Tá? Enfim, é uma mistura de tudo. Quando nós nos preparamos para vir, nós nos desconectamos do todo e a gente vem e reencarna. Quando reencarnamos, nós não somos o todo, só que num pedaço menor? Um fragmento do todo. Um fragmento. Só visão super hermética, né? Existe o grande todo e é todo mundo conectado. Todo mundo conectado. Todos somos fragmentos do todo, e se todos somos fragmentos do todo, todos somos fragmentos do outro também, né? Justamente. Então, nós temos o todo. Então, a nossa energia de subconsciente não é só isso aqui, não. É o todo. Ela é coletiva. Ela é coletiva. E, principalmente, com a questão do maior, do todo, que eu chamo de universo. Cada um chama da forma que... né? E nesse processo é que vem o quê? Vem processo de sombra, vem processo espiritual, Sim. porque muita coisa está ligada com o processo de outras vidas também. Né? Então, é um grande, é o todo. E nesse momento é que a gente começa. Por que eu vim lá do sul e de uma hora para outra encontrei Roberto e Bernardo? Porque teve sorte. Tô brincando. Sem dúvida alguma, porque além de sorte eu tenho só duas qualidades e eu já te falei, né? Né? A perfeição e a modéstia. Então eu encontro duas pessoas que batem completamente com a minha energia. Sinergia. Tá? Mas Alex, quando você fala em sombra, né? Pro pessoal que tá ouvindo a gente, porque também tem gente que tem um entendimento maior, tem gente que nem tem tanto, vamos começar de baixo. O que seria a sombra? Joia. Sombras são nossas dores, dificuldades e traumas. Para ser bem prático assim. Que a gente insiste ou por defesa própria, para não sofrer tanto, escolhe guardar no lugar secreto lá dentro da gente, mas que reverberam de uma forma inconsciente no todo. Na nossa vida. Então eu convido, né, a assistir o Divertidamente tá? Aonde lá num detalhe do desenho vem e fala assim, abre uma porta, daí um personagem fala, ei, não desça aí, porque tudo que desce aí não volta. Eles estão falando do subconsciente. Então, por defesa própria, o nosso subconsciente, ele vai o quê? Guardando estas informações. Perfeito. Mas Alex, as nossas capacidades também não fazem parte da nossa sombra. Eu falo do que somos capazes de fazer e a gente... Diretamente. Porque eu acho que o que mais dói na sombra é a gente se enxergar como uma pessoa que pode ser ruim, pode ser muito, muito mal. Eu até falei isso no programa, eu achei interessante, tem uma amiga que é advogada, ela falou que no primeiro semestre do direito é dito que todo mundo é um homicida em potencial. Sem dúvida. E a gente decide se vai cometer ou não, né? Mas isso. assim, a gente se paga muito de bonzinho, de caridoso, né? Tem essa cultura cristã. Não, eu só faço bem, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa do bem. Mas ninguém é do bem, também ninguém é do mal. Ninguém é do mal. A gente Tem um livro escolhe, fantástico são que é escolhas, Mentes né? Perigosas, não sei se você já leu. Mentes Perigosas, que é uma psiquiatra, não vou lembrar o nome dela, mas posso depois resgatar para dar essa referência, que ela disse que de 5 pessoas que você conhece, uma é psicopata. Eu não duvido. E aí muitas pessoas não têm a oportunidade de expressar sua psicopatia. Por isso nós vemos, por exemplo, jogadores de futebol que tem tudo, tem riqueza para que estupram, que matam, milionários que cometem crimes. O cara tinha tudo. Por quê? O que levou? Qual é essa sombra dele? O que é que estava guardado ali, que teve oportunidade? Na primeira oportunidade que teve de poder expressar a sombra, expressou. E eu ainda acredito que quando você não conhece a sombra, você não tem controle sobre ela, né? Se você assumir a sua sombra, você tem muito mais controle de saber se você quer executar ou não. É bem dessa forma. Mas o que acontece? Então, vemos uma sombra, uma dor, um trauma, uma dificuldade, e o nosso subconsciente faz o quê?
guarda isso, deixa Recalca. escondidinho. Recalca. Porém, entretanto, todavia, esse negócio faz o quê? Fica expurgando o Ele tempo todo. fica expurgando ao pouquinho até que você entenda assim, opa, esse troço está me incomodando. Eu preciso o quê? Entender isso. E aí pode ser relacionamento, pode ser dinheiro, problema com pai, problema com filho, problema com mãe. São N situações, tá? Então, dentro desse processo, eu queria trazer assim, mais uma vez, não sou psiquiatra, é só uma base para a gente poder dar sequência, nós estamos falando aqui. Então, quando falamos em esquizofrenia, nós estamos falando de um transtorno mental que modifica a forma que a pessoa vê o mundo, forma que ela percebe a realidade e a forma que ela também transita nessa realidade. Então, isso pode ser positivo, como pode ser negativo. Quando se fala em transtorno, sempre se leva para o lado negativo. Lembrando que transtorno é uma junção biológica, psicológica e social. Não é uma doença que é biológica e tem cura, tá? Então, trazendo essa base aí, nós começamos a perceber o seguinte, vamos lá. Quando fala em esquizofrenia, a primeira coisa que as pessoas dizem, toma cuidado que é agressivo. Isso não é uma realidade, tá? Existe casos, existe, mas não é uma realidade. Ah, porque é dupla personalidade. Também não quer dizer isso, tá? Então, quando a gente começa a trazer essas informações, a gente começa a perceber algo que pode, vejam bem como eu estou falando, pode estar relacionado a processos espirituais. Então, algum dos principais sintomas. Temos aí alucinações, principalmente o quê? Audição, delírios de perseguição, grandiosidade e também missão. Eu tenho uma missão especial na vida, sabe? Eu sou enviado de Orion e estou aqui para transformar o planeta. O planeta. Lá em Maracanã. E tá tudo bem. Tá? Beijo, pessoal de Maracanã. É porque vocês não são de Orion. Ninguém é de Orion. Quer dizer, vamos lá, não vou radicalizar né? Mas assim. Aí tem o quê? Como eu já falei, uma paranoia, que é a perseguição, porque estão me perseguindo. Tem aí a questão de apatia. Aqui eu estou falando de alguns sintomas da esquizofrenia. Aí estamos falando de falta de motivação, estamos falando de falta de expressão emocional, estamos falando também de isolamento social e muitas vezes medo intenso. Esquizofrenia, ciência, alguns dos sintomas. Agora, vamos trazer isso para a espiritualidade. Muitos que chegam num terreiro, numa casa espírita, que chegam no meu set de atendimento, quais são as dificuldades? Estou ouvindo vozes. Não sei como fazer isso. Nossa, Alex, agora eu descobri. Eu tenho uma missão grandiosa na Terra. Eu tenho que ajudar todo mundo. Porque eu tenho que fazer o bem. Porque eu tenho que transformar. Aí vem o quê? Começa a perceber entidades, começa a ver vultos, vem paranoia da perseguição. Quando eu falo paranoia de perseguição, aqui nós estamos falando de um processo de obsessivo, processo de obsessão, tá? Então aí tem o quê? Sinto que estão me observando, sinto que estão me perseguindo, sinto nervosismo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Bem isso mesmo. De tudo isso, o que mais me assusta é você achar que tem uma missão de salvar a humanidade. Para mim isso é assustador. Tá? Aí tem o quê? Auto-obsessão, que nós já falamos na vez passada, tá? Que é aquela ideia, assim, muitas vezes do processo. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Ah, coitadinho de mim, processo de auto-obsessão. Mas também tem processo de obsessão que é o quê? Eu tenho a missão de salvar o mundo. Né? Porque eu tenho uma energia que ninguém tem. Eu fui enviado. Alex, mas muitos desses sintomas que você falou me parece muito com sintomas de mediunidade não trabalhada. Perfeito. E é excelente a sua colocação, porque você já linkou o que eu queria linkar. Pois é, viu como é incrível. A gente, né, eu sou incrível. Foi assim da outra vez, né? Olha o esquizofrênico. Eu não fiz. Eu tenho uma missão.
Eu tenho a missão de salvar o mundo, Alex. Eu vim de Orion. Então, foi a mesma coisa da outra vez que eu vim, né? Veio com uns negócios, assim, com essa conexão. Mas deixa eu te falar, você não faz meu tipo, não, tá? Também, né? Uma conexão muito senão forte. Você vai ficar no vácuo. Tá, mas não faz meu tipo, Tô não, brincando, tá? Mas isso é só um parênteses, isso que acontece demais na Reconnect. A gente se reconecta mesmo, a gente tá aqui nessa bancada, a gente tá aqui conversando e a gente se conecta energeticamente, né? Às vezes a gente fala coisas, a conversa vai para um lado que tá muito nessa reconexão de encontros de pessoas aqui, para trazer para vocês os melhores convidados com os melhores temas. Muito obrigado. Melhor convidado, eu não digo, né? Duas qualidades somente, né? Mas, vamos lá, mas assim, aí as pessoas chegam com esses sintomas que podem ser Mediunidade. esquizofrenia ou mediunidade. Ou mediunidade. Tá? Ou mediunidade. Existem algumas correntes, né, de alguns psicanalistas ou psiquiatras ou psicólogos que se dedicam, se debruçam sobre o estudo também da espiritualidade, do fenômeno espiritualidade. Diz assim, não, que a espiritualidade, o fenômeno vira espiritual quando ele tem contexto, quando ele tem significado e quando ele é controlado. Perfeito. Ele é esquizofrenia quando eu não tenho nada disso. Perfeito. Quando ele não tem um significado, quando não tem um propósito, quando ele não tem um tempo para acontecer. Ou seja, é uma coisa que foge do meu controle. Perfeito. Se eu tenho um controle, se eu tenho um significado, se eu tenho um propósito, aquilo pode ser considerado espiritual. Mas mesmo assim ainda continua muito tênue a linha, né? muito tênue. Agora, vamos lá. Como nós já conversamos, já falamos, né? Se estamos lá numa casa espírita, num terreiro, baixa um egum, um quiumba, baixa um reptiliano, enfim, lá na pessoa. E daí o que era um processo onde tem controle, aonde faz bem, isso vira tudo de ponta cabeça. E aí, é esquizofrenia ou espiritual? Então, essa situação surgiu disso, né? Porque dentro desses processos, como eu já citei, dentro do meu consultório, aconteceu. E aí? Então, toma-se muito cuidado e tem que ter a percepção. E daí eu digo que, assim, vem muito de cada... Agora, você que é hipnólogo, cara, vamos lá, terapeuta. o controle da mente sobre o que acontece no corpo e sobre o que acontece em volta, né? Tá. Porque a hipnose, ela também tem a ver, não com o que acontece, como você significa com você, mas como você significa com o outro, com Sem tudo, dúvida. né? Vamos lá. Se eu tenho um esquizofrênico patológico, esquizofrenia patológica, Jóia. diagnosticado como esquizofrenia, ou não, não diagnosticado, mas é patológico. Tá. E eu trato isso, já que ele acredita tanto que é espiritual, se eu trato isso espiritualmente, isso não reverbera positivamente para a cura da esquizofrenia? Pode acontecer. Por quê? Por que eu digo que Como pode? placebo? Isso. Por que eu digo que pode acontecer? Porque eu não trabalho com cura. Eu trabalho com processos de autocura, que aí entra o placebo. Sim. Tá? Então, terapeuta falou assim, não, eu trabalho com cura. Eu tomo um pouquinho de cuidado, porque assim, nós terapeutas, você como psicanalista, né? Uhum. A gente dá o caminho. E daí vai da pessoa entender. Sim. Então, quando nós trabalhamos essa situação, pode haver melhora? Sem dúvida alguma. Mas eu sempre tomo cuidado de, escuta, você tem suspeita disso? Vai conversar com o psiquiatra também. E vamos aliar o processo, tá? Porque é um processo que tem o quê? Tem medicamento, tá? Que é o antipsicótico. Aí tem o quê? O acolhimento familiar, a psicoterapia também com o TCC, tem a estrutura familiar, a estrutura de rotina, a inclusão social. Agora vamos pensar o seguinte, o que uma casa espírita faz quando a pessoa chega? Inclusão social, acolhimento. De certa Mas algumas vezes rotulação também, né? Oi? Algumas vezes rotulação Também. Tá? Agora é uma linha muito tênue, né, Alex? Porque assim, a gente pensava-se até mais ou menos 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Quando a gente era menino, né? eu era uma Até criança, as não crianças lembro. andando de bicicleta. Que mediunidade era um dom e tudo mais, que era uma coisa exclusivista, né? Era uma coisa especial. Fulano é médio, nossa. Fulano é médio. Brincava com o Chico Xavier, né? Aí tem pesquisas, por exemplo, uma delas comandadas pelo doutor Alexander Moreira, ele é psiquiatra, ele é da USP, fez também com Stanford, foi um estudo que ele fez, USP, Stanford,
que eles analisaram, as duas universidades juntas, fizeram uma análise tanto nos Estados Unidos como no Brasil e chegaram à mesma conclusão. 93% das pessoas no mundo já tiveram uma experiência sobrenatural, sem nenhuma, e todas as que participaram desse estudo, nenhuma tinha nenhuma patologia diagnosticada. Sim. Então, aí tira aquela questão do exclusivismo. Sim. Na verdade, exclusivo é quem não tem. Quem não tem. É quem não tem. Como você significa isso? Agora, torna ainda mais difícil. Eu quero dizer o seguinte, torna ainda mais difícil essa abordagem, né? Porque se eu fosse lidar com essa possibilidade de esquizofrenia espiritual ou patológica, somente quem é médio dentro de uma visão exclusivista, eu teria um universo pequeno. Pequenininho. Eu estou dizendo que isso se adequa a todo mundo. Sim. Que um esquizofrênico, aquele cara que está no hospital mental hoje como esquizofrênico, ele pode não ser esquizofrênico. Eu acredito nisso de forma, assim, quase 100%. Porque o que é mais fácil? E aqui não estou falando mal da medicina, de médicos, nem nada. Não, mas pode falar também, Tá? tô brincando. Tá? O que acontece? Bota a manchete, Lorenzetti fala mal da medicina. Aquela situação assim, existe o padrão da sociedade. Sim, O que sai do padrão da sociedade ou é doença ou é transtorno. isso. Faz sentido? Sim. Tá? Então, peraí. Se nós estamos falando de uma esquizofrenia, vamos lá no médico, o médico vai pegar uma lista, como eu fiz, dizer, ó, esse é um sintoma, opa, que mais você tem? Eu tenho isso. Opa, que mais um sintoma? Opa, então peraí, você é esquizofrênico. A gente está com essa discussão muito acalorada hoje por causa da questão das atipias, né? Todo mundo é TDAH, todo mundo é autismo, e todo mundo realmente tem algum traço de TDAH ou de autismo e tal. Isso acaba banalizando quem realmente convive, tem problema com esses transtornos, né? Com essas atipias. Uhum. Né? Então a gente vê que tem essa tendência de rotular mesmo, de dar um nome para o que você sente muito rápido, né? Muito rápido. E de medicar também. Além disso, a medicação que tem que ser rápida, né? É porque eu até te perguntei essa história, Lorenzetti, porque assim, então, se a pessoa for esquizofrênica e for tratada de uma forma espiritual, elas, claro, acreditando que é espiritual, Por né? isso da autocura. Né? Acreditando que é espiritual, se a gente for considerar isso, o que deve ter de espiritualista, esquizofrênico, mas que consegue levar uma vida por acreditar que Porque quando nós falamos da esquizofrenia, eu estou falando de um transtorno. O transtorno é uma junção que pode gerar o biológico, mas primeiro vem o quê? O social e o psicológico. Sim. Aí vai virar o quê? Biológico. E daí vai se tratar ele conforme o quê? Os sintomas. E não a causa. Tá? Vai tratar conforme... não, peraí, a esquizofrenia tá me deixando, tá me ouvindo voz. Então, peraí, vamos desligar o cérebro. Vamos dar uma desligadinha aqui, tá? Mas não se trata o quê? A causa. E essas causas, elas podem ser o quê? Pode ser um trauma. Pode ser, por exemplo, o que pode ser um trauma? Um trauma pode ser você estava andando de carro, viu um acidente, aconteceu um acidente, a pessoa morreu. Para aquela pessoa pode se tornar um trauma. Vivenciou algo muito difícil, aqui eu vou abrir um parênteses bem grande. Aí a pessoa entra num processo de uma realidade paralela, estamos falando de apometria agora. Sim, sim. Tá? Porque é mais fácil eu viver numa realidade paralela do que eu viver na minha realidade, que aquela fuga. Eu quero fugir. É a fuga do que eu viver na minha realidade, que está muito difícil. Então eu crio uma realidade paralela que aonde encobre que deixa mais confortável com o sentimento. Mas Alex, assim, na tua experiência em consultório, a gente tem a ideia de que trauma é o que nos marca de imediato, né? Mas você já claro, mas assim, é uma pergunta interessante para as pessoas saberem, mas eu já aceito a resposta. Grandes traumas, às vezes você não percebe que teve? Sem dúvida alguma. Porque quando a gente fala em trauma, seus traumas, mas eu não sou traumatizado, não, tive uma infância ótima. Tem coisa que você recalca. Tá na sombra. Tá na sombra. Exatamente. Tá na sombra. O que é um trauma? Um trauma, nós pegamos os 5 sentidos, dos 5 sentidos nós juntamos 3. Audição, visão e o sinestésico. Juntou os 3, se for um negativo,
vai criar um trauma de alguma forma. E a tendência é ser recalcado, é você não E lembrar. a tendência é o quê? Você, saí ali, fui abrir o portão, saí na rua. Tinha um sapo gigantesco que pulou em mim. Eu tive o quê? A visão, o sinestésico e o próprio grito meu do susto. Trauma. A partir desse momento, toda vez que eu for abrir o portão, pode acontecer o quê? Peraí que eu vou abrir o portão devagarinho. Não, isso de forma olhada, inconsciente, sem saber por quê. Sem né? saber por quê. Tá? Então, essa é a grande situação. Mas, quer ver como é bem diferente isso? Quando as pessoas me procuram, elas vêm com um sentimento, uma emoção. Dor. Tá? As pessoas não me procuram para dizer assim, oi Alex, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem, tô tão bem. Tô tão quero bem, conversar contigo. né? Então, o que acontece? Imagina o seguinte, a pessoa chega lá e diz assim, eu tô com ansiedade. Joia. 4 sessões. Dependendo da pessoa, 7. 4 sessões. Aí nós vamos entender o que é ansiedade para ela. Porque a ansiedade, a gente pega uma palavra e joga um monte de coisa ali naquela palavra. É a impressora que deu problema, ansiedade. É o problema no relacionamento, é ansiedade. É o carro que deu problema, ansiedade. Eu tenho a prova, ansiedade. Mas você não acha, Lorenzetti, que assim, hoje as pessoas, como o Roberto bem falou, hoje tudo tem um nome. Então, para as pessoas justificarem, muitas vezes, seus atos, suas posturas, suas ineficiências, elas estão começando a usar processos patológicos ou nomes de atípicos, né? Para justificar a sua atitude. Rapaz, você esqueceu um negócio importante. Cara, porque eu tenho TDAH. Então agora tudo virou desculpa. Sem dúvida, eu concordo com você. É bem isso mesmo. Porque o medicamento rápido, eu quero simplesmente o quê? Acabar com isso. Com agora, sintomas. a culpa não é minha. Com os sintomas. Agora eu descobri que a culpa não é minha. É o TDAH. É o TDAH. Ainda terceiriza a culpa. Terceiriza. Agora, antes da gente ir para o intervalo, aqui com Alex Lorenzetti, ele que é hipnólogo, apômetra, psicoterapeuta, faz cirurgia em pequenos animais nos finais de semana. Tô brincando, porque o cara tem um oráculo, atende com cortes energéticos, com limpezas espirituais. Vai sair aqui as redes sociais do Alex. Tô com problema aqui e tal. Meu chuveiro, Lorenzetti, fala com ele. Olha aí. Olha, gente, e assim, vai sair aqui as redes sociais do entrevistado. São frases clássicas. É porque é pouco tempo. Nós somos um programa de TV e de rádio. Nós não somos um podcast, tá? Então, 1 hora para TV, cara, é muita coisa, tá? Então, para TV e rádio é muita coisa. Então, se quer saber mais, não nos procure. Nós não vamos conseguir te responder. Por isso nós colocamos as redes sociais dos convidados para vocês procurarem o convidado, para tirar dúvidas, para poder agendar, para você conhecer melhor o trabalho dele, nas redes sociais dele e poder, quem sabe, aí marcar a tua consulta. Se você se identifica com o que a gente está falando aqui, tá aí, presente a Você falou isso, foi muito engraçado, porque às vezes eu recebo mensagem, porque o meu WhatsApp tá no link da bio, o meu WhatsApp de trabalho, né? Aí eu recebo mensagem, por exemplo, oi pai Paulo, oi Alex, tudo bem? Mas é porque não sou o Alex. Porque o pessoal pensa que é o WhatsApp do convidado, tá? Então não adianta também, eu recebo. Por favor, gostaria de tirar uma dúvida a respeito do tema. O programa não é o tema, tá? Então, quem sabe, quem entende do tema, o especialista do tema é o convidado. Que hoje, Alex Lorenzetti, aqui explicando muito bem a respeito de esquizofrenia espiritual. Antes de ir para o intervalo, nós falamos das pessoas que descobrem, de repente, uma patologia, uma condição atipicidade. Uma atipia. Atipia, ou uma atipia. E usam, então virou moda agora usar como desculpa, né? Isso aqui é porque eu tenho autismo leve, é por isso que eu sou assim. Eu esqueci de fazer, eu te fiz mal porque eu tenho TDAH, né? Então, aí vamos lá. Essas coisas também, fora a esquizofrenia, essas outras atipias, podem também ser confundidas com distúrbios espirituais. Paulo, eu tô tão esquecida. Eu tenho um negócio que eu não consigo focar. Isso é mediunidade. Não, é um TDAH, é um belo autismo. Ou, na verdade, o que precisa só é o quê? Trocar hábito. Muda hábito, que é a primeira coisa. Muda hábito, tá? Diminui tela, começa a mudar hábitos, vai fazer uma caminhada de leve. É muito complicado hoje em dia, né? É muito porque complicado. A nossa vida tá aqui, né? Sim. Trabalho, relações, tudo. Mas antes do intervalo, nós estávamos falando do quê? Que eu peguei o exemplo da ansiedade. Milhões de coisas. A gente falou de Orion, a gente falou de reptiliano, de praia, de Maracanãú. Tá, mas no finalzinho nós estávamos falando do quê?
de como funciona o processo, linkando com o que as pessoas dizem assim, não, porque tem que ser algo muito forte para poder criar um trauma. Sim, sim. Né? E daí eu trouxe, vamos pegar o exemplo da ansiedade, que deu problema na impressora, é ansiedade. Deu problema no relacionamento, é ansiedade. Deu problema nisso, ansiedade. Porque eu tenho que fazer uma prova, ansiedade. Então a pessoa... Comprei um computador novo e eu não sei mexer, ansiedade. Eu ia dizer, eu acho que eu tenho alguém por perto aqui com isso. O Roberto comprou um Apple e ele é acostumado com Windows. Do Windows. Ele levou na assistência, porque a página tava rolando porque ele não sabia apertar um botão. Não, porque tem que aí já ficou ansioso. Mas depois eu já configurei. Comprou um negócio só deixa eu falar, no mundo, deixa eu falar um problema. Coisa. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma experiência minha, rápido, mas que eu acho que ilustra bem isso. Eu estava no Recife, por muitos anos atrás. Eu tinha 20 e poucos anos, eu morava no Recife e trabalhava lá e tal, trabalhava numa loja de shopping. Enfim, e estava lá e tal, e comecei a desenvolver síndrome do pânico. E foi de repente, eu ia sair para casa dos amigos para tomar uma cervejinha, não consegui sair, eu achei que eu estava passando mal. Botava a mão no coração, aquele sintoma clássico. E aquilo foi evoluindo que eu não conseguia sair de casa. Para você ter uma ideia, eu saía de casa para lugares, eu mapeava onde é que tinha hospital perto. Porque chegou o momento de que eu não conseguia eu ia tomar banho com medo de morrer afogado no chuveiro. Era tão irracional. Sim. Lógico, mas eu fazia terapia, já tinha saído, mas sempre estive em análise, né? Desde os meus 15 anos eu estou em análise. Voltei para a terapia e comecei a identificar o que era aquilo. Para mim, era algo muito físico. Cheguei a ser receitado remédio. Na época era o Prozac, era a fluoxetina. Não tomei, porque eu não gosto de remédio, é uma coisa particular minha. Mas é assim, era como a gente estava falando, era tão óbvio, então eu não estava enxergando o que é que estava causando a minha ansiedade, o que é que meu cérebro estava pedindo socorro. Eu trabalhava na loja de shopping de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite, ganhando minha grana. Né? Eu era jovem, estava ganhando dinheiro ali. Mas eu não tinha tempo para mim. E aquilo não estava na pauta. Aquilo não era uma coisa que eu pensava. Será que é o meu excesso de trabalho? E o mais maluco, Alex, você pode discorrer sobre isso, era onde eu tinha menos pânico. Era quando eu estava no meu trabalho. Se sentia bem. Né? Porque era o meu conforto. Era o conforto. Mas era o que estava me fazendo mal. Né? Contraditoriamente. O que me fazia mal, aquele excesso de trabalho, é onde eu não tinha os sintomas de pânico. Aí é que vem o grande processo. É como se eu não merecesse estar em casa, descansando. Isso mesmo. Aí vem o grande processo. Então, você pega o exemplo da ansiedade. Pânico é uma ansiedade em grau maior. Tá? Uma maneira mais simples de explicar, né? Então, vamos lá. Nós pegamos ansiedade, jogamos tudo na palavra ansiedade. Então, a pessoa vem me procurar, Alex, ansiedade. Joia. Vou mapear quais são os sentimentos e emoções disso. Para entender o que causa. Tá, e nem sempre é óbvio. A ansiedade me causa o quê? Taquicardia. A ansiedade me deixa inquieto. A ansiedade soa as minhas mãos. O que causa outra ansiedade? Porque nem sempre é óbvio, né? Sim. Só para finalizar a minha história, eu larguei tudo, vim para Fortaleza e nunca mais tive. Aí, ó. Né? Então, quando a gente pega isso, nós pegamos o presente, o sentimento, a emoção agora. E nós vamos buscar isso onde aconteceu. As outras vezes. Então, aqui nós estamos com taquicardia, nós estamos com suor nas mãos, nós estamos com a falta de ar. Saímos daqui... Sensação de desmaio, vai perder o controle. Vou morrer. Essa coisa de perder o controle tem muito a ver com o sintoma também, não só de ansiedade, mas o grande medo das pessoas... Não vou interromper mais, é porque o assunto vai girando aqui. Mas eu acho que os médiums que são novatos nos terreiros, o grande medo deles é perder o controle. Eu perder o controle e dizer assim... É muito normal dizer assim... Peraí, mas isso é eu ou é quem? O que que é? Mas e se eu perder o controle? O medo de incorporar é o medo de perder o controle. As pessoas querem ter controle sobre si, sobre a vida. Não tem, né? De fato, não tem. Né? Mas, na verdade, até mesmo se for esquizofrenia, e se aquele processo de incorporação for, na verdade, uma expressão arquétipa da sua sombra, também justifica o medo de expor. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque... eu vou perder o meu controle e vou expor o que eu não quero expor. É o mais normal, é o que eu mais escuto quando tem o processo. Agora, o que acontece comigo? Porque minhas entidades morrem de falar mal de mim, né? Elas me expõem a pessoa. Mas é ótimo, porque eu já deixei, entendeu? Eu já me assumi. Já agora o negócio é uma coisa que é... Tô brincando, né? Falar mal de mim, mas elas me expõem às vezes. Elas assim. expõem. Agora o que é importante também ser dito é assim, esse processo de espiritualidade pode ser confundido com esquizofrenia. Como identificar? Aí é que pega. Vamos lá. Vamos pegar aqui nos processos
de uma forma simples. Esquizofrenia. Você não tem controle. Esquizofrenia causa dor. Esquizofrenia causa dano social para você. Espiritualidade, porque eu já vou explicar o teoricamente. Teoricamente, te traz insights, te traz uma elevação, te traz uma conexão maior. Porém, se nesse meio desse processo, até você ter a conexão, um insight e tudo, você tiver um processo de obsessão que apareça, é espiritual. Você vai trabalhar com esse processo de obsessão para você o quê? Poder, depois disso, se conectar, ter processos de insight e poder ter uma conexão de um processo maduro. Então, a linha está só num processo de obsessão para poder ligar com o processo do quê? Da esquizofrenia. Porque um processo de obsessão, ele pode causar o quê? Dor, ele pode causar danos sociais, ele pode causar transtornos. Então, é esse o grande detalhe. Quando você sai do processo de obsessão, de possessão, que você entra nesse processo mais sutil, nós trabalhamos com espiritualidade. Mesmo eu acreditando, Alex, hoje, tá? Acreditando que muita coisa do processo da esquizofrenia pode ser trabalhado com entendimento espiritual. Também, né? Como complemento. Como complemento. E essa expressão da sombra, ela também vai ser individualizada com crença, né? Então, se eu sou evangélico, eu acredito que o mal se caracteriza pelo demônio, eu vou dizer que é demônio. Lógico, você vai lutar, vai querer tirar a religião da pessoa para tratar, não vai funcionar. Você vai funcionar. Vai usar as ferramentas que ela tem, né? Ela tem. Eu vou catequizar uma pessoa para poder... Alex, me diz uma coisa, você entende que as entidades, o que a gente chama de entidades, o Exu, o Caboclo e tal, são fragmentos nossos, são partes de nós? Eu acredito que é muito mais que isso, tá? Mas fazem parte? Fazem parte de nós. Num passado, numa outra época. Numa outra dimensão, numa outra dimensão. Né? Se você não entender o passado, presente e futuro como algo linear. Tá. Mas fazem parte de nós. Fazem parte de nós. Né? São nossos grandes fragmentos, ou fazem parte de nós, que a gente coloca com o todo. Nessa linha de raciocínio, então, quando a gente fala de um obsessor, de um demônio, também fazem parte de nós. Fazem parte de nós, que a gente pode dizer que é o quê? A sombra. O raio da sombra que nós estamos falando. O eu costo. A minha própria obsessão me obsediando. Eu costo. Tá? Porque tem muitas coisas que eu tenho observado que as pessoas chegam lá para mim, principalmente na parte da apometria. Uhum. Tá? Eu tô com feitiço. Joia, eu meço na apometria, tem lá feitiço aberto, 60%, 70% aberto. Tá lá, feitiço. Aí eu vou bater um papo com a pessoa. Aí eu vou fazer o processo da apometria. E daí eu descubro que o processo de feitiço que tem na... O grande feiticeiro foi a pessoa mesmo. A própria pessoa. Maravilha. Hein? Tá? E daí como é que eu chego e digo para a pessoa e diz assim, presta atenção, muda a tua forma de pensar, tá? Para de pensar que estão fazendo trem ruim para você, tá? Não, porque daí entra nos processos. Não, mas eu tenho alguma coisa. Mas é aquela história, né? São coisas que são... E você está percebendo aí que tantas coisas psicológicas, como as coisas espirituais, elas sempre vão se conversar? Vão sempre. Porque, da mesma maneira... Físico, psicológico, é a mesma coisa, é a mesma teoria do cara que vai justificar tudo no TDAH, no autismo, no burnout, vai tudo justificar na patologia. Se ele for espiritualista, ele vai dizer o quê? Não, minha vida tá ruim, porque eu tô carregado. Eu fui grosseiro com você naquele dia, não foi eu, é porque eu tava com carrego. Eu tava conversando sobre isso com a Renata ontem. Os evangélicos têm muito disso, né? Porque o meu marido, que é um horror, né? Relacionamentos abusivos tem muito disso no meio. Não tô generalizando, mas é bem comum. Meu marido me bate por causa do demônio, o demônio tentando. Cara, a pessoa tá num relacionamento abusivo, o marido bate, é grosseiro, tem um relacionamento horrível e a culpa é do demônio. Mas... Só troca o culpado. Só. E Deus vai dar um jeito, Deus provará. Eu tiro da patologia, se eu não for espiritualista, eu tiro da... Se eu for espiritualista, eu boto no demônio, boto no carrego, boto na magia. Se eu não for espiritualista, eu boto no TDAH, eu boto no burnout, eu boto no autismo.
Mas a culpa não é nossa. Mas você aí... não pode assumir as consequências do que você faz. Mas aí entra a situação do quê? Que precisa do pai de santo, que precisa do terreiro. Porque essas pessoas, muitas vezes, precisam, e eu não digo que não é real, passar por um ebó, por uma limpeza. Sim. Tá? Claro. Então, por quê? Porque chega um momento que assim, peraí, eu já tentei remédio, eu já fui no médico, eu já fiz isso, eu faço terapia, tem alguma coisa que eu não consigo entender. Então, peraí, eu vou procurar um... E também, aí tem outro ponto também que é interessante. Quando o contato com a espiritualidade é bem feito, é de forma responsável, quem vai te dizer, olha, quem está se boicotando é você está fazendo isso porque está pagando pelo que você fez, está colhendo os frutos que você fez, é a própria espiritualidade. E isso dói, né? Isso dói. Porque as pessoas não querem ouvir o quê? A verdade. Né? Então, por que tem muitas pessoas que gostam de ouvir Preto Velho, ouvir muitas vezes a linha linha do Oriente. Fala, mano. Fala, mano. Bota no colo. Bota no colo. Mas não deixa de dizer a verdade. Eu falei, olha, fuge de religiões que digam que você é o alecrim dourado ou enviado de ouro, porque você não é. Sabe? Então, porque muitas vezes... E foge de Exu porque Exu fala na lata, né? Estão acostumados a ter que vir comendo, que nem eu brinco assim, pelas bordas. Aí você senta, vai falar com o Exu, presta bem atenção. Tá? Para de fazer, porque é você. Entendeu? Quase é uns palavrão aqui, segurou. Senão o rapaz dali vai ter que fazer o pi muitas vezes ali, né? Na edição. Sabe? Então, esse é o grande detalhe. Mas hoje, se é necessário processos de limpeza, processos espirituais, porque muitas vezes as pessoas não estão querendo ver a dor. E daí trabalhos como os nossos vêm trazer o quê? O alívio para a pessoa. Mas alimentar engano não é acolhimento. Não, eu concordo com você. Vou botar na minha mesa. Alimentar engano não é acolhimento. Mas aí nós temos duas coisas, né? Vamos lá. Nós temos aquele problema. Nós temos aquele problema que é psicológico, que ele pode ser aliviado, inclusive tratado na espiritualidade. Sem dúvida alguma. Tratado na espiritualidade. Como também nós vemos problemas espirituais que são abafados com medicamentos. Sim. Né? Agora, até onde esse é o risco? Até onde o problema espiritual tratado com medicamento vai fazer bem a pessoa? Da forma que eu vejo que chega para mim no consultório, no atendimento, é porque vai chegar uma hora que o medicamento não vai dar mais conta. Não vai mais adiantar varrer para debaixo do tapete. Ou então o medicamento vai ter doses altíssimas que a pessoa vai ficar um zumbi. Entorpecido, um zumbi. Mas ao mesmo tempo vai chegar uma hora que as doses altíssimas não farão mais efeito. Mas é engraçado, né? Tem gente que o problema eu não sei se vocês passaram já no atendimento de vocês. Tem gente que o problema é psicológico, a gente faz o ebó, melhora por acreditar que era espiritual, e tem problemas que eram espirituais, que a gente faz um negócio e a pessoa tão descrente ou tão endurecida que depois passou um mês, no outro mês a pessoa tá do mesmo jeito. Mas isso é comum. É porque as pessoas acham que abrir caminhos é botar no colo e caminhar com a pessoa, mas não é, né? Não tá é. ali, tá aberto o caminho, agora caminhe. Caminho. Porque as pessoas esquecem o quê? Da responsabilidade da ação. Da responsabilidade da ação. Quem age é você. Não... Caiu no atendimento primeiro. Como eu gosto de falar, o rolê é individual. É bem isso. Caiu no atendimento comigo, a primeira coisa que eu vou fazer a pessoa entender é o quê? Responsabilidade é tua, presta bem atenção. Se você não fizer, não adianta. Se você não agir, não vai adiantar. Se você não sair de casa e ir para a rua para fazer o que tem que ser feito, não vai adiantar. Só que até acontecer esse processo, muitas vezes o ebó vai talvez tirar algo que a pessoa está precisando para poder se movimentar. Para abrir esses caminhos. Se a pessoa continuar parada, o caminho está lá escancarado. Você está lá escancarado. E até mesmo quando o problema é psicológico, o problema psicológico também atrai outras energias que agravam o psicológico. Tá? Em estudos da parte de suicídio, tá? Mediúnicos, maior parte dos suicídios são acompanhados por outros suicidas que já partiram. Sim.
Então, quando você tem esse processo, a parte Pensamento suicida, a parte espiritual é importante. Medicamento, mas assim, o medicamento ele vai só o quê? Baixar. Mas a terapia é importantíssima. A terapia e muitas vezes o processo de limpeza, Sim, de também. quebra e tudo. Para quê? Opa, peraí. Tá? Muitas vezes não foi nenhum nem dois clientes que chegou com pensamentos suicidas. Foi feita uma sessão de apometria na semana assim, Alex, os pensamentos sumiram. E daí faz o quê? Segue o processo para finalizar o que tem que ser finalizado, enfim. Sim. Tá? A mesma coisa quando vai fazer um processo de limpeza espiritual, um ebol, um descarrego, enfim. Sim. Pronto, você quer saber mais sobre esse tema? Procure Incrível, Alex incrível. Lorenzetti. Isso tem que virar livro, Alex. Alex, eu devia escrever sobre isso. Foi passar mais um ano lá na praia para poder escrever. Não, faz não uma dá mais não. dedicatória. Não dá mais não. Escreve um livro sobre esquizofrenia espiritual e dedica pra gente. Ah, Tá bom. Op. Porque, assim, vem lançar aqui. Devia lançar surgiu de um processo de celibato dentro de um ano e pouco, né? E a primeira pessoa que para aprofundar esse processo foram vocês dois. É isso aí, que honra. Né? Ah, muito Ficamos bom, felizes. muito bom. Então, Quer saber mais? Procure Alex Nos Lorenzetti. reconectamos? Com certeza, aqui as redes sociais do Alex Lorenzetti. Isso aí, Procure ele Alex, lá. é massa. Muito obrigado, Alex. Obrigado, viu? estamos sempre por aí, tá? Agora vai ser mais fácil você vir, né? Não tem que te trazer de fora. Agora vai morar aqui de novo. Vou morar aqui de novo. Tô voltando. Valeu, Roberto. Valeu, Bernardo. Valeu, galera. Obrigado a você que